Aleluia. Você já sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Será que você hoje já pode sentir a alegria no seu coração do avivamento? Será que nesse coração tem lenha para queimar nessa noite? Será que tem lenha para queimar hoje? Porque o fogo tem, falta lenha. O fogo do Espírito Santo tem, está faltando a lenha para você nessa noite. Ei, alegra-te no Senhor. Se você escutou um barulho diferente, é o Espírito Santo, irmão. Você precisa sentir essa presença. Você precisa quebrar esse gelo dentro de você nessa noite. Você precisa, irmão, colocar um fogo, porque fogo derrete o gelo. E o fogo do Espírito Santo, nessa noite, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Escute. 2 dias de palavra, dois sábados de palavra, irmão, não minha, mas de Deus. Espero que a palavra de Deus tenha feito um efeito na sua vida. Porque durante esse dia, para mim, ela fez um efeito, irmão. Porque foi um momento onde a gente lê mais a Bíblia. Onde a gente ora mais um pouco. Onde a gente jejua mais um pouco. Sabe por quê, irmão? A nossa carne, ela quer descansar. A nossa carne, ela não quer avivamento, mas o que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, Ele quer se mexer na sua vida, Ele quer mover você, porque o avivamento, Ele move com a sua estrutura espiritual, e nessa noite Ele quer mover você, irmão, Ele quer mover você nessa noite. Aleluia. É tempo de avivamento. Hoje nós estamos aqui, vamos encerrar hoje, irmão. Ei, mas que hoje você possa sair daqui hoje. Não da mesma maneira que você entrou, mas que você possa sair daqui hoje, mas cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque o avivamento, se você não se arrependeu, é tempo, porque o avivamento, ele quer trazer o arrependimento para a sua vida. Aleluia. Se coloca, pode se sentar, irmão, se sente aí. Aleluia. Aleluia. Escute aqui. Será que é necessário Deus mexer nesse Brasil para a igreja dele? Não estou falando só aqui. Para essa nação brasileira. Para essa nação brasileira se arrepender e buscar o Senhor? Será que é necessário o Senhor trazer pandemia para o povo chegar a Ele? Será que é necessário Deus intervir nessa nação, para que o povo possa reconhecer o poder dEle? Que o povo possa reconhecer que só há um Deus no céu, que só há um Deus que pode te salvar. João Batista pregou o arrependimento. Ele pregou o arrependimento no deserto. Ele pregou o arrependimento no deserto. E ele falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre as vossas vidas. E esse reino veio. Jesus, Ele habitou sobre as nossas vidas. E Ele veio, trouxe salvação para essa geração, para o mundo. Mas é necessário nós reconhecer.
É necessário nós podermos entrar na dimensão de Deus, para podermos sentir a presença dEle, irmão. Para podermos sair do nosso comodismo que vivemos. Para nós se colocar mais na posição que Ele quer. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo para o arrependimento acontecer. Eu vim trazendo sobre esses 2 sábados. Eu vim trazendo Abacuque 3. Aonde ele fala a oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notificas. E tem de misericórdia. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa oração aqui, aonde o Senhor vai dar essa revelação para Abacuque. E eu falei da primeira, que foi a oração. Sem oração não tem avivamento. Falei da palavra, porque o verdadeiro avivamento ele vem através da palavra de Deus. E o temor, escute aqui, o temor, a palavra de Deus, ela vai gerar dentro de nós sendo pregada, o arrependimento. Ele vai gerar no nosso coração um arrependimento e vai trazer o avivamento sobre as nossas vidas. O avivamento coletivo. Ou seja, Deus pode avivar isso aqui hoje de uma maneira só, todo de uma vez só. E o avivamento pessoal. Aquele que quer ser avivado, o Senhor aviva ele. Aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor batiza ele. Aquele que está com vontade de ter o desejo do Espírito Santo, o Senhor atende o desejo dele. Agora, aquele que não tem o desejo de receber o Espírito Santo, não tem como o Senhor poder entrar sobre esta vida. Não tem como o Senhor trazer o Espírito dele. Por quê? Porque aquela pessoa, ele não buscou sobre ele o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Senhor, ele diz que está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Se tem alguém com o coração aberto aqui, receba o Senhor, receba o Espírito Santo, receba a palavra do Senhor. Existe uma cidade, irmão, grande. O Senhor falou para um profeta, Jonas. Jonas, tu vai descer em Nínive e tu vai lá pregar contra ela. Por quê? Porque o pecado, a iniquidade daquela cidade tem chegado até mim. Eu imagino o João falando assim, vou não, senhor, aquela cidade ali é muito perversa. O rei daquela cidade ali, não tem como eu ir. Vai, Jonas pega um navio e vai para Társio. Compra a sua passagem e vai para Társio. Pega esse navio no meio do mar. Levanta uma alta tempestade. E Jonas está lá, descansando na popa do barco. E aquela tempestade, aqueles marinheiros, tudo com medo daquela tempestade, lançaram sorte e a sorte sempre caía para Jonas. E ele se levanta, tu és da onde? De onde tu veio? Que Deus tu serve?
Ele que falou que ele era judeu e servia ao Deus do céu, que criou céus e terra. E por que tu fizesse isso com nós, trazendo essas coisas? Ele disse, me joga dentro do mar, porque se tu me jogar isso, tudo vai acalmar. Pegaram Jonas, jogaram, veio um grande peixe, engoliu ele. Lá do ventre do peixe, ele clama ao Senhor. O Senhor manda o peixe jogar ele para fora. Aí vem outra vez a passagem de novo, falando, o Senhor falando para Jonas, desce Jonas em Nínive. E tu vai pregar para ela. Diz que 40 dias eu vou destruir. E diz que a Bíblia que Jonas foi. Caminho de um dia pregando, falando. Em 45 dias o Senhor irá destruir. Aquele povo viram aquela pregação de Jonas. Aquele povo viram, tiveram temor daquela pregação. Porque ele sabe que Deus podia destruí-lo. Ele fala assim, não, vamos se humilhar, vamos jejuar, vamos se vestir de pano de saco. Aquela pregação chegou até o rei, diz a palavra do Senhor, que o rei tira a coroa dele, tira suas vestes real, veste um pano de saco, se humilha com cinza e bota um decreto, que todas as pessoas dessa cidade têm que fazer jejum, animais, criança. Todo eles vai ter que fazer jejum e buscar o Senhor, para que o Senhor possa que ele se veja, olhe para nós e se arrependa do mal que vão nos trazer. Escute, o temor da palavra de Deus gerou numa cidade, aonde gerava o pecado, aonde gerava a iniquidade, o povo reconheceram a grandeza de Deus, o poder de Deus, e aquele povo se arrependeu, tiveram o temor de Deus destruir aquele povo. Será que a palavra de Deus, será que ela tem temor? Você tem temor? O que é temor? Temor é um respeito à palavra, ao Senhor. Temor não é medo. Você não deve ter medo de Deus, você deve ter temor. E quem é filho, irmão, sabe respeitar o pai, sabe obedecer o pai. O rebelde não sabe obedecer, mas aquele que é filho, ele sabe obedecer. Aquele que é obediente, ele sabe o que Deus está falando. Ele teme a palavra de Deus como a Nínive temeu, como aquele rei temeu. Mas parece que a palavra do Senhor não está mais fazendo efeito nos corações. Não está mais existindo temor, reverência ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos, irmão, respeitar o Senhor. Precisamos ter o temor do Senhor. Precisamos dar referência ao Senhor. Porque hoje nós vimos que hoje não está dando mais a reverência quando chegamos na casa do Senhor. Porque quando a Eclesiastes fala assim, quando tu entras na casa do Senhor, guarda os teus pés. Seja mais hábil para ouvir do que a falar. Mas esse respeito, esse temor, tem encerrado, mas está na hora. Está na hora da igreja começar a ter esse temor, não medo, irmão. Porque a gente não pega a palavra de Deus para fazer medo para você, não. Muitos querem usar a palavra de Deus para poder ter medo, fazer medo para você. A palavra de Deus, ela não vem trazer medo, ela vem trazer salvação, ela vem trazer temor, ela vem trazer arrependimento, ela vem mostrar para você a qual o caminho que devemos seguir. Escute, naquela cidade houve um temor, houve um avivamento, houve um arrependimento. Será que a palavra de Deus está gerando um arrependimento na sua vida? Deus ia destruir aquela cidade. Mas Deus olhou, viu aquele povo arrependido, abandonar os seus caminhos ruins, seus caminhos pecaminosos. Aquilo fez agradar o coração de Deus. Será que Deus pode olhar hoje para essa nação brasileira? Será que Ele pode se agradar do povo que diz que se chama pelo nome dEle?
Será que Ele pode olhar para dentro de mim, para dentro de você? Será que houve mesmo o arrependimento? Será que houve mesmo a conversão? Escute. A Bíblia fala em Efésios 4:30. E isso tem acontecido em muitos no meio evangélico. Que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual você está selado para o dia da tua redenção. Você está selado com o Espírito Santo. Sabe para quê? Para o dia da sua salvação. Para o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. E se nós entristecer aquele que está com nós? E se nós entristecermos o Espírito Santo, o único que está nessa terra que pode nos ajudar? Mas como eu posso entristecer o Espírito Santo? Primeiro, a desobediência à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala, você resiste, você não faz. Quando o Espírito Santo manda você fazer, você não faz. Você está resistindo à voz do Espírito Santo. E isso faz o Espírito Santo ficar triste. Um versículo acima fala que palavra tops, ou seja, palavra que não agrada, isso vai trazer... Isso vai entristecer o Espírito Santo, irmão. O único que está dentro de nós, que estamos selados. O único que pode nos ajudar, nós estamos entristecendo Ele. Você acha que o Espírito Santo chora a ver, irmão, quando a gente não obedece a Ele, quando Ele fala com nós e nós resistimos, fechamos o coração? Que filhos somos nós que estamos fazendo Deus ficar triste? Você já parou para pensar? Quantas vezes você deixou o Espírito Santo triste? Escute, Davi, quando ele pecou, no Salmo 51, ele falou assim, no 11, ele falou assim, coloca aí, irmão, para mim, fazendo um favor. Salmo 51, 11. Escute, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. A preocupação de Davi era de ficar sem o Espírito Santo. Porque se está falando assim, e não retire o teu Espírito de mim, ou seja, ele pecou, mas o Espírito Santo dele ainda estava dentro dele, porque ele falou, não retire de mim o teu Santo Espírito. É que nem ele falou assim, tira de mim o trono, tira de mim a coroa, tira de mim, Senhor, a veste real, tira de mim tudo dessa cidade. Mas tem uma coisa que eu não permito, não tira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. É Ele que vai trazer a alegria da salvação. Davi tinha medo de perder o Espírito Santo. Ele sabia o que passou em Saul, quando o Espírito Santo saiu de Saul. Eu quero que ele pensou assim, a Bíblia não fala, Senhor, eu não quero ficar que nem Saul sendo atormentado por um espírito imundo. Porque o teu Espírito Santo traz em mim a alegria, traz em mim a felicidade. Porque Saul, ele era atormentado, irmão, por uma desobediência. Quando Deus falou para Samuel, falar para ele, para não matar os amalequitas e não trazer nada, é que nele tampou, não deu ouvido, não temeu a voz do Senhor, e trouxe os animais. Aí Deus manda Samuel falar, por que você trouxe? Não, é porque eu trouxe para dar o melhor para Deus, o melhor sacrifício, o melhor boi. Aí ele falou assim, Deus não quer sacrifício. O obedecer é melhor do que o sacrifício. Irmão, diz a Bíblia que o Espírito Santo saiu dele. E da parte do Senhor veio um espírito imundo atormentá-lo. Sabe como o espírito
parava de atormentar quando Davi vinha e tocava sua harpa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz que ali o espírito que atormentava Saul parava ao som de um louvor, ao som de um toque de uma harpa. Então eu creio que Davi assim pensou, Senhor, quando ele falou, não tira de mim o teu espírito. É que nem ele falou assim, eu não quero ficar que nem Saul sendo atormentado. Tira o trono, tira o meu reinado. Isso não importa para mim. O que importa é a tua presença sobre a minha vida. É a tua presença sobre mim. Oh, aleluia. A importância, irmão, não é ter essas coisas do mundo. A importância é ter a presença de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Aprenda. Escute aqui. Aprenda a reconhecer, irmão, aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Vamos aprender a respeitar aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos corações. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, e ainda mais fala, ó, não sabeis vós que tu és o templo do Espírito Santo, e se tu destruir, eu o destruirei. Você não teme com essa palavra? Você é morada do Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo. Você é tão pequeno e mora um Deus tão grande dentro de você, mas ei, às vezes nós queremos mexer naquilo que nós não somos donos. Às vezes queremos mudar naquilo que nós não somos donos. Achamos que somos donos do nosso próprio corpo. Pelo quando o Senhor fala assim, não, isso aí não é teu, isso aí é meu. Isso aí não é teu, isso aí é meu. Então cuida dele, cuida desse vaso, cuida, porque aí dentro, irmão, tem algo precioso dentro de você. Tem algo aí dentro de você, irmão. Por isso que Paulo falou em Efésios, não faça entristecer o Espírito Santo. Paulo diz assim, não destrua o templo. Não destrua o templo que é vós. Se Deus destruir uma cidade, Ele não pode destruir você? Pensa bem. Ele fala assim, não tema o homem, porque o homem pode matar só o corpo. Mas tema a Deus, porque Ele mata o corpo, a carne ainda lança no inferno. Tema a Deus. Nínive temeu a Deus, temeu a pregação. Será que você tem ouvido, tem temido a palavra de Deus? Porque quando tem, irmão, temor, como tem respeito, quando tem respeito a Deus, a misericórdia dEle, na ira dEle, quando vir a ira dEle, na tua misericórdia, na misericórdia dEle, Ele vai se lembrar de você, Ele vai poupar você, nada pode acontecer com você, sabe por quê? Porque você teme a Ele, você respeita Ele, você obedece a Ele. Oh, Jesus. É por isso que o Senhor não gosta que a igreja dele fique morta, não tenha ânimo para louvar. Não, irmão, o que está dentro de você é como chama acesa, é como fogo, irmão, aceso dentro de você. E esse fogo, ele tem que ser acendido. Esse fogo tem que ser acendido através da palavra. A lenha é a palavra. Ativa aí, irmão. Busca na palavra, irmão, que esse fogo vai acender na sua vida. Que esse fogo vai acender. Só desceu o fogo, irmão. Escuta aqui. Só desceu o fogo
Elias, lá no monte, com os profetas de Baal. Eles fizeram a parte dele, clamaram ao Deus, clamaram, não arrumaram o altar. Você entende isso? O povo de Baal não arrumaram aquele altar. Mas teve um com sabedoria e disse assim: o fogo só desce com o altar arrumado. Só vai descer fogo quando o altar estiver arrumado. Aí diz a palavra de Deus que ele pega as 12 pedras e começa a ajeitar aquele altar. E começa a colocar pedra. E começa ali a colocar lenha, irmão. Aí ele levanta os olhos e pede para Deus responder que o Senhor é um Deus de Israel. Quando o altar estava arrumadinho, o fogo desce sobre aquele altar. Ei, olha para mim, como é que está o teu altar nessa noite? Porque o Senhor, o fogo quer descer, irmão. Mas olha para o teu altar aí. Se o altar está arrumado, tem fogo, tem fogo. Se o altar estiver arrumado, tem fogo do céu para descer sobre a sua vida, sobre este altar. Oh, Jesus. E ele falou assim: responde no Senhor, para que esse povo saiba que há um Deus em Israel. Aí Deus olha daquela maneira ali e não aguenta ver o altar arrumadinho, tudo cheio de lenha, com sacrifício, um homem prostrado diante do altar. Aí o Senhor fala assim: não, eu vou ter que mandar fogo. Eu vou ter que mandar fogo, porque ali tem um que está pedindo, porque ali tem um que quer fogo sobre o altar. E o Senhor quer trazer nessa noite. Se coloca de pé nessa noite, porque o Senhor, Ele quer derramar. O Senhor, Ele quer derramar desse fogo nessa noite. Deixa o avivamento mexer com a tua estrutura espiritual nessa noite. Deixa o Espírito Santo mexer. Deixa o Espírito Santo tomar você nessa noite. Porque lá em Atos 2 diz: e se cobrindo o dia de Pentecoste. Oh, Jesus. E se cobrindo o dia de Pentecoste. Estava todos reunidos. Estava todo reunido ali. E veio o vento impetuoso. Esse vento ele quer ventar hoje aqui, o vento do Espírito. O vento do Espírito ele quer ventar hoje aqui. E veio como vento impetuoso. E encheu toda aquela casa. Toda aquela casa foi cheia. E foi cheia. E viu línguas repartidas como de fogo. Labandarabás. E houve fogo sobre aquele povo, irmão. E cada um falava línguas que o Espírito Santo lhe concedia. O Senhor quer fazer nessa noite aqui. Ele quer fazer, Ele quer derramar do Espírito Santo. Ele quer derramar nessa noite aqui. Aleluia, aleluia. Se você quiser fogo, vem aqui na frente. Quem quiser ser renovado hoje, vem aqui na frente, porque o Senhor quer renovar você, porque o Senhor quer fazer acontecer nessa noite. O Senhor quer fazer. Quem quer renovo, vem aqui, irmão. Quem quer renovo, vem aqui. O Senhor está dando uma chance para você. O Senhor está dando chance para você. Quem quiser, vem aqui, porque o Senhor quer renovar você. O Senhor quer te renovar, irmão. Não tenha vergonha, irmão. Ei, a promessa é para nós. A promessa é para nós. A promessa é para nós nessa noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, venha nessa noite. Oh, Senhor, vem como dia de Pentecoste nessa noite. Vem como dia de Pentecoste nessa noite. Venha trazer o renovo nessa noite. Venha trazer o renovo nessa noite, Pai. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe.
Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, feche os olhos, irmão. Pede para Deus nessa noite o renovo. Pede para Deus o renovo. Se você não veio, feche os seus olhos aí nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer renovar. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer derramar fogo sobre o altar. E diz a palavra de Deus que estavam todos ali reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o Senhor sopra nessa noite aqui. Sopra o teu vento. Sopra quando o Senhor soprou, Senhor, sobre aquele vale de osso seco. Sopra o teu Espírito Santo. Eu profetizo renovo. Eu profetizo renovo. Eu profetizo avivamento. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a receber o renovo. Começa a receber o renovo nessa noite. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão, começa a dar glória. Começa a dar glória aí. Erga as tuas mãos. Se rende ao Senhor. Se rende ao Senhor nessa noite. E o Senhor quer trazer. O Senhor quer trazer o renovo. Oh, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Deus. O Senhor quer incendiar nessa noite. O Senhor quer incendiar nessa noite. Espírito Santo,